aí, gente, tudo bem? Nós iremos falar de uma mulher única, intensa e revolucionária, Frida Kahlo. Vamos lá para os 50 fatos de Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderón nasceu dia 6 de julho de 1907 em Coyoacán, nas proximidades da cidade do México. Filha do imigrante húngaro-germânico Wilhelm Carmo, que no México se transformou em Guilherme Kahlo, e de Matilde Calderón, uma descendente de índios e espanhóis. Uma das maiores telas da Frida, Las Duas Fridas, tem uma das Fridas que é branca europeia e a outra veste trajes regionais e segura o retrato do Diego Rivera. Elas representam, respectivamente, o pai e a mãe, a cultura europeia e o México profundo. E elas estão ligadas pelo sangue que vai de uma para outra e logo se mistura. Frida apelidou a sua mãe de minha chefe pelo todo o cuidado que ela tinha pela casa e pelos filhos. Frida tinha 3 irmãs, Matilde, Cristina e Adriana. Também tinha outras 2, do primeiro casamento de seu pai, Maria Luísa e Margarita. O pai da Frida era fotógrafo, então muito dessa persona que a Frida desenvolveu foi posar bastante pro pai. Esses carões que ela faz, maravilhosa. Ele também gostava de filosofia, pintava aquarelas e estimulava a explorar a natureza. O Guilherme foi epilético por toda a vida. Aos 6 anos de idade, a Frida contraiu poliomielite e a sua perna direita se atrofiou. Seu pai incentivava a fazer esportes, que era uma coisa muito de menino, para ajudar a perna a se recuperar, mas a perna continuou fina e a Frida escondia com calças ou saias longas. Aos 14 anos, ela entrou para a Escola Nacional Preparatória. Foi uma das 35 meninas escolhidas, entre mais de 2.000 candidatas. Ela pretendia estudar medicina. Muito motivada pela epilepsia do pai, para cuidar do pai. Na escola, ela tinha um grupo de amigos, que era os Cachuchas. 7 meninos e 2 meninas. Teve um episódio em que eles andavam com um burrinho dentro da escola, né? Só porque, sei lá, pra se divertir. E quando a Frida estava nessa escola, o Diego Rivera foi convidado para pintar um painel lá. E ele já era um artista muito prestigiado, tinha 36 anos, e ela ficava lá, olhando ele trabalhar. Mas nada de sentimento pelo Diego naquela época. O negócio dela era o Alejandro Gomes Arias, um colega de turma. E eles eram apaixonados, ficavam pra cima e pra baixo, pela cidade, e eles trocavam cartinhas. Tem um trecho da cartinha da Frida que ela escreve o seguinte pro Alejandro: Alex, escreva em breve, e mesmo se não for verdade, diga que me ama muito e que não pode viver sem mim. A Frida, né? A Frida já é assim, entregue no drama. Em 17 de setembro de 1925, a Frida sofreu um trágico acidente de ônibus. Foi assim, ela e o Alejandro estavam no ônibus, andando pela cidade, quando esse ônibus colidiu com um bonde. Várias pessoas morreram e uma barra de ferro perfurou o tronco da Frida até o quadril. Ela ficou caída no chão, coberta de sangue e de pó de ouro que um dos passageiros estava carregando e caiu ali no acidente. Ela passou por diversas cirurgias, ficou com o corpo todo engessado, pensou muito na morte. Ela passou 1 mês no hospital, mas mesmo depois de voltar para casa, passou muito tempo na cama. E foi aí que ela pegou as tintas do seu pai, para se distrair, ela começou a pintar deitada. Com um espelho preso em cima da cama, ela pintou seu primeiro autorretrato, que era um presente para o Alejandro. O relacionamento deles já não estava muito caloroso e, apesar dos esforços da Frida, eles decidiram continuar amigos. Mas daí, ela decidiu que queria ser pintora e que queria viver da arte. E foi procurar o Diego Rivera, que estava pintando um mural ali perto do Ministério da Educação, para mostrar para ele o trabalho e perguntar o que ele achava. Eu acho maravilhosa essa atitude da Frida, porque a gente fica aqui cheia dos nossos sonhos e com medo de dar a cara a tapa, e ela foi logo ali, no Diego Rivera. E daí começa literalmente a novela mexicana Frida e Diego, que vai rolar por toda a vida dela. O Diego gostou dos trabalhos e também gostou da Frida. E ela, por sua vez, também achava o Diego um cara intenso. Eles tinham interesses em comum, como comunismo, valorizavam a identidade nacional, tradições locais, arte popular mexicana e etc. E em 21 de agosto de 1929, Frida e Diego se casam. Ela tinha 22 e ele tinha 42. Logo que eles se casaram, a Frida decidiu se dedicar ao papel de esposa. Então ela cozinhava, recebia as visitas, preparava cestas e levava para os lugares onde Diego estava pintando. No ano seguinte, eles viajaram para os Estados Unidos, porque Diego recebeu algumas encomendas para pintar murais. Só que 4 anos depois, eles voltaram para o México.
A Frida queria ser mãe, queria ter um Dieguito, mas por conta do acidente e tal, ela sofreu de vários abortos. Ela não conseguia manter a gravidez. O quadro, o Hospital Henry Ford, retrata o sofrimento dela naquela situação. Voltando pro México, eles foram morar numa casa que era assim: uma casa azul da Frida, uma casa rosa do Diego e uma ponte que ligava as duas casas. A Frida apelidou o Diego de sapo menino, sapo rã, sapo bola. Enfim, tinha alguma coisa ali nele que lembrava um sapo. O estilo da Frida é super icônico. Ela se vestia com trajes tradicionais inspirados nas matriarcas terruanas do México, os cabelos também com tranças e os penteados com flores e pens, além dos anéis e braceletes. O Diego teve uma série de casos extraconjugais, inclusive com a própria irmã de Frida, a Cristina. Chocante, né? A Frida também tinha suas relações. Ela era bissexual, então tinha lá as mulheres que ela ficava. O Diego não ligava muito, mas os caras ele ligava. Um dos amantes de Frida foi o Trotes, que estava exilado no México, inclusive morando na Casa Azul, porque Diego e Frida era super comunista e acolheram ele. Outro amante foi o fotógrafo Nicholas Murray, que fez algumas fotos bem icônicas da Frida. E sei lá, ela teve vários amantes. O André Breton ficou fascinado com as pinturas da Frida. Ele queria incluir algumas obras na exposição surrealista. Ela não se considerava surrealista, dizia que não pintava sonhos, pintava a realidade. Mas topou participar da exposição, porque, enfim, era legal os quadros expostos ali. Em 1938, ela teve sua primeira exposição individual, em uma galeria em Nova York. Em 1939, ela expôs em Paris e foi elogiada pelo Kandinsky, pelo Picasso. O Museu do Louvre adquiriu o autorretrato Tefron. Em 1940, a Frida e Diego se separaram, mas eles se casaram de novo no mesmo ano e ficaram morando na Casa Azul, em Coyoacán. A Frida tinha vários animais de estimações, como um papagaio brasileiro, chamado de Bonito, uma águia careca, chamada de Gertrudes Casablanca, e um macaco aranha, chamado Fulang Shang. Além de cachorros e sapos. Os nomes são os melhores, né? A Frida foi professora na Escola de Pintura e Escultura Esmeralda. Os alunos adoravam ela e eram chamados de Los Fridos. Imagina ser aluno da Frida Kahlo, né? A partir de 44, a saúde da Frida ficou muito enfraquecida. Ela passou por várias operações na coluna e no pé. Ficou imobilizada em 28 tipos de coletes diferentes que ela usava por meses a fio. Em 1950, ela passou o ano todo hospitalizada. Mesmo quando ela saiu, ela ficava muito no quarto, com uma enfermeira, e tomava remédios muito fortes. Em 53, foi inaugurada a primeira exposição individual da Frida, no México. Ela não estava podendo dar muito, mas mesmo assim, ela foi na cama. Ela teve a perna amputada em 53. Um dos desenhos mais tocantes, assim, do diário dela, que é esse aqui que será mostrado, que é muito maravilhoso, é esse aqui, que é um desenho dos pés, e tá escrito assim: pés, pra que os quero se tenho asas para voar? Ai, gente, o que é essa Frida, né? Em 13 de julho de 1954, a Frida morreu por embolia pulmonar. Ela tinha 47 anos. 10 dias antes dela morrer, ela participou de uma manifestação contra a derrubada do governo da Guatemala. A Frida era uma pessoa conhecida pela sua alegria, pelo amor à vida, apesar do sofrimento emocional e das dores retratadas nas pinturas. Ela também era uma pessoa que gostava de se divertir. Ela gostava de beber, fumar, dançar e gostava de lutas de boxe e ouvir os mariachis. Tem 2 filmes sobre a Frida. O primeiro é de 1983, chama Frida, Natureza Viva. E o segundo é de 2002, chama Frida. Quem interpreta ela é a Salma Hayek. A Madonna e a Jennifer Lopez disputaram esse papel, né? Afinal, todos querem ser Frida. A casa da Frida foi transformada em um museu público. Em 2004, eles abriram um banheiro que tinha vários pertences da Frida e que tinham sido trancados pelo Diego Rivera. E lá tinham muitas fotos e cartas e pedacinhos importantes da vida dela. A pintura do En Los Bosques foi vendida por 8 milhões de dólares e consagrou a Frida como a artista latina-americana mais cara. A pintura dela é autobiográfica. 55 das telas são autorretratos, mais de 1/3 da produção. Ela disse: pinto a mim mesma porque fico muito sozinha e porque sou o assunto que mais conheço. Ela passou por cerca de 30 cirurgias durante a sua vida toda. A Frida e o Diego se amavam tanto, eu vou ler até um trechinho do diário dela. Diego,
Nada se compara às tuas mãos, e nada é igual ao ouro verde dos teus olhos. Meu corpo se enche de ti por dias e dias. És o espelho da noite, a luz violenta do relâmpago, a umidade da terra. O côncavo das tuas axilas é o meu refúgio. A ponta dos meus dedos tocam o teu sangue. Ela pintou algumas telas em que ela segura o Diego no colo, como se ele fosse um bebê. A Frida é autodidata. Ela aprendeu a pintar analisando reproduções do Botticelli, do Bosch, do El Greco. Tem 1000 assuntos para falar da Frida. 50 fatos é muito pouco, não acha, Mayara? A Frida, ela enche a alma. A Frida é única. Então é isso, pessoal. Calibrate, do the mumble like a crazy nigga. Mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble.